E chegou o 30 de novembro de 2024, o dia da final da Libertadores da América, o dia em que o Galo pode ser bicampeão e pode salvar a sua temporada, o dia em que o Botafogo pode alcançar a maior glória da sua história. Aliás, estamos falando da glória eterna, assim foi batizada a Libertadores da América. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. A minha expectativa, o que eu penso para o jogo, o que eu penso em termos de estratégia, o que eu penso em termos de ambiente, de clima, e aí eu tô falando de dentro de campo, não só do lado de fora de campo, o que eu penso da mobilização das duas torcidas, o que eu penso sobre a final única, tem bastante coisa pra gente falar, sobre favoritismo, muita coisa pra gente falar, pra esquentar o clima dessa final. Bom dia, hoje antes do almoço, hoje, uma ocasião especial, o vídeo tem que sair mais cedo. O jogo é às 5 da tarde, não adianta soltar o vídeo meio-dia, fica muito em cima, né? Então pra galera ter um tempinho mais pra respirar. Eu sei que você, atleticana, botafoguense, está super ansiosa, eu sei disso. Tá difícil. Foi ruim pra dormir, tenho absoluta certeza. Foi uma semana que demorou a passar, mas chegou. Vamos desfrutar. Primeira coisa, dá o like aí, desfrute desse dia. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, rumo a 270 mil inscritos por aqui. E se você quer ver as odds da final, aposta ganha. São os maiores odds. Aproveita, QR Code na tela, você que tem mais de 18 anos com responsabilidade, dá uma olhadinha nas oportunidades que estão por lá, beleza? E falando nisso, as odds estão mostrando o favoritismo do Botafogo, né? É isso que a aposta ganha está calculando e é isso que muita gente está apontando e eu quero partir a análise desse ponto, eu quero começar desse ponto. Favoritismo, desculpa eu ter que desenhar o óbvio, o beabá, o básico, o elementar, mas às vezes é necessário, infelizmente, a gente perder um tempo com isso. Favoritismo não é garantia de título e na história do futebol, muitos azarões, eu não sei nem se esse é o melhor termo para atribuir ao Atlético, mas muitos não favoritos ou favoritos para a minoria foram campeões. Gente, nossa, oh, Jorge, uau, que descoberta. É, mas é preciso falar. Porque, não, tem uma galera já raivosa que fica, olha aí, tá vendo? Favoritismo, estão desmerecendo. Não, quando você diz que uma equipe não é favorita, você não está desmerecendo. Você está só fazendo uma projeção, uma análise baseada em algo. Em que eu me baseio para que o Botafogo seja considerado o favorito para a decisão? No futebol que jogou ao longo do ano, na consistência do seu modelo de jogo, na individualidade abundante de vários dos seus jogadores, na superioridade do papel, superioridade do time titular, superioridade do banco de reservas. Isso me faz crer que o Botafogo seja o favorito para o jogo. O Botafogo, ao longo da temporada, foi apontado várias vezes, repetidas vezes, como o time que praticava o melhor futebol do continente. E acho que no somatório de tudo, óbvio, com oscilações, com perdas de pontos, com problemas aqui e ali, foi mesmo o time que jogou o melhor futebol no ano. Então, isso me faz acreditar num favoritismo do Botafogo. Existem pontos aí que podem equilibrar as coisas. Por exemplo, o Atlético tem jogadores com mais experiência de Libertadores, campeões de Libertadores, o Botafogo não tem no elenco. Isso também não é garantia de nada, mas isso numa hora decisiva, numa hora de aperto, numa hora de resolver, é um componente que eu não ignoro de forma alguma. O Atlético vai para um modelo de jogo de muito provavelmente tentar travar o seu adversário, como ele mesmo fez no Independência agora no segundo turno do Brasileiro e outras equipes conseguiram fazer com êxito nesse retorno do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo e, em tese, é mais fácil desarmar, destruir, tirar os espaços do que propor, do que construir. O jogo é único. Esse é um fator também que equilibra, porque se nós estamos falando de um time claramente superior ao outro, as odds estão mostrando, as análises estão mostrando, os resultados estão mostrando, um confronto em 2 jogos aumenta as chances dessa equipe melhor vencer. Nós estamos falando de um jogo único. E num jogo único, o teu adversário, por mais que superior que ele seja, ele pode estar numa jornada ruim, pode acontecer uma expulsão, um lance fortuito, uma falha individual, enfim, né? Fatores que fogem da normalidade e que muitas vezes decidem um jogo de futebol. Isso também pode estar presente, ainda mais numa final, ainda mais essa final sendo em jogo único. Mas acho que o Botafogo é o favorito para o confronto. Falando de escalação, tem uma coisa aí também
que é uma vantagem, talvez, para o Atlético? Não sei. Vamos tentar entender. Quando a gente olha para as possibilidades de escalação, né? Ontem, o Atlético, eu estava acompanhando aqui todo o noticiário, vendo as informações do time da TNT Sports. O Atlético treinou com o Daverson no comando de ataque, tá? Então, essa é a tendência de uma escalação com 2 volantes e um trio de ataque, Daverson, Hulk e Paulinho. Há também uma possibilidade de jogar com 3 volantes, eu não descartaria, uma proteção maior de meio campo para travar aquilo que o Botafogo tem de melhor, que é a sua construção a partir dos seus volantes, e uma troca de passes e de posições muito envolvente. Há uma possibilidade, essa eu acho mais remota, de jogar com 3 zagueiros, por exemplo. E aí é que está um dos pontos para a gente projetar e desenhar os times que vão jogar e uma vantagem que, em termos de observação, uma equipe possa ter sobre a outra. O Atlético sabe exatamente como o Botafogo vai jogar. O Botafogo não sabe ainda como o Atlético vai jogar. Por mais que o fato do Daverson ter treinado entre os titulares e essa informação ser de conhecimento de todo mundo ontem, isso já deu um sinal para o Arthur Jorge. Mas como exatamente vem o Atlético, ninguém sabe. Não só em termos de papel, de nomes e de distribuição em campo, mas em termos de comportamento. O comportamento do Botafogo também todo mundo sabe. Além do time todo mundo saber, não vai ter o Bastos, muito provavelmente, vai ter o Adrielson e o restante é o mesmo time, né? É Marlon Freitas, Gregory Savarino, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, é a galera do meio pra frente aí que a gente já conhece. Além disso, todo mundo sabe o que o Botafogo vai fazer no jogo. O que o Botafogo vai fazer no jogo? Tentar ter o protagonismo, a posse de bola, presença no campo de ataque, circular essa bola, acelerar, fazer transições muito rápidas. Todo mundo sabe o jogo que o Botafogo faz. Qual vai ser o jogo do Atlético? Se a gente pegar as equipes que obtiveram sucesso contra o Botafogo se defendendo, o Atlético vai ser... Elas fizeram isso, cada uma do seu jeito, tá? Por exemplo, o jeito que o Cuiabá arrancou o empate contra o Botafogo não foi igual ao jeito que o Vitória arrancou. O Cuiabá foi o time que fez cera, catimba, antijogo, jogador caindo, rolando no chão, parando o jogo a qualquer momento e conseguiu levar um ponto para casa. O Vitória não. O Vitória soube se defender, mas soube atacar nos momentos em que o Botafogo estava vulnerável em campo. Emocionalmente e na bola, né? E taticamente. Então, o Atlético, eu imagino que o Atlético vai se defender primeiro, antes de qualquer coisa. Acho que isso vai estar muito claro desde o início. O Botafogo vai atacar primeiramente, prioritariamente, e o Atlético vai se defender prioritariamente. Agora, o quanto o Atlético vai se defender? O Atlético vai ser mais Cuiabá ou Vitória? Acho uma temeridade ser Cuiabá. Porque a bola do Botafogo contra o Cuiabá no Newton Santos não entrou por um detalhe. Por um mero detalhe. Coisas do futebol. Tem dias que a bola realmente não entra. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais ansioso. Isso vai dificultando também, né, esse trabalho de levar a bola ao gol adversário. Eu acho uma temeridade com a qualidade que tem o Botafogo, o Atlético ter uma postura como o Cuiabá. Eu acho que o Atlético vai ter que encontrar o meio do caminho disso. Como prioritariamente se defender, evitar que o Botafogo tenha todo aquele volume que ele gosta de ter diante dos seus adversários, aquela coisa de passar por cima. O Botafogo, quando faz o primeiro gol, eu repito, esse foi um dos grandes acertos do Arthur Jorge, uma das grandes verdades, constatações que o Arthur Jorge fez naquela coletiva surpresa de segunda-feira. Quando o Botafogo sai na frente, o que faltou nos empates? Faltou fazer o gol, faltou sair na frente, porque quando sai na frente é difícil segurar. Quando saiu na frente contra o Palmeiras, não deu pra segurar. Quando saiu na frente contra o Peñarol no segundo tempo, não deu pra segurar. O trator passou por cima. Então, esse é o ponto-chave. O Atlético não pode deixar o Botafogo sair na frente. O Atlético não pode chamar demais o Botafogo. E o Atlético não pode dar os espaços que deu, por exemplo, na última final que ele jogou. A final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo. A quantidade de espaço. O Atlético se defendeu. O Atlético foi pra se defender. Acho que o Atlético estava mentalmente também fora do jogo, porque 4, 5 dias antes foi no nível máximo, né, para eliminar o River dentro do Monumental. Eu acho que isso pesou, mas além disso, o Atlético se colocou muito mal em campo na tentativa de marcar o Flamengo. Deu muitos espaços, deu latifúndios de espaço ao Flamengo. Ele não pode cometer esse erro e também precisa atacar. Vai precisar achar uma bola em profundidade para o Daverson, vai precisar ter o Hulk em condições de finalizar, vai precisar ter um Paulinho mais participativo, vai precisar ter um Scarpa realmente fazendo valer a sua batida na bola, porque é um jogador que não vem numa dinâmica muito boa nesse ano, mas é talentoso, pode numa batida na bola fazer a diferença. E o Botafogo, por sua vez,
vai precisar, isso eu acho que é natural que aconteça, ser o mesmo de sempre. O Botafogo chegou até aqui jogando de um jeito e ele não vai alterar esse jeito em hipótese alguma. E à medida que o tempo for passando, se o Atlético for muito eficiente nessa marcação, o que o Botafogo vai precisar ter é a calma, a paciência, o controle da ansiedade para conseguir esse primeiro gol, caso ele demore muito a sair. Essa é a chave. Isso bateu no Botafogo nesses últimos jogos. Não acho, como fiz vídeos antes do jogo contra o Palmeiras. Veja o vídeo que eu fiz aqui na terça de manhã antes do jogo. Ali está dito. É muito cômodo falar agora. Ah, não abateu, aquilo ali foi só acidente de percurso. Falar antes do jogo contra o Palmeiras, poucos falaram. E era a minha visão. O modelo de jogo do Botafogo estava preservado. O Botafogo continuava finalizando mais de 20 vezes por jogo, tendo o controle da posse de bola, empurrando o adversário para o seu campo. O que faltou foi a bola entrar, enquanto a bola não entrou, o time ficou impaciente. Isso não pode acontecer ao Botafogo no jogo de hoje. Precisa ter a tranquilidade. E é preciso ter a tranquilidade para entender o tamanho do desafio sem deixar que esse desafio o engula. Porque eu acho que, em termos de expectativa institucional, essa é uma decisão que mobilizou muito mais o Botafogo do que o Atlético. Porque o Atlético também precisa de uma Libertadores. Qualquer clube precisa ganhar uma Libertadores, é óbvio. Qualquer clube precisa ser campeão. O Atlético é um clube que vive para ser campeão. O Botafogo também. Mas o Botafogo tem uma longa fila, tem um longo jejum, tem uma longa espera. E os jogadores do Botafogo sabem o tamanho dessa responsabilidade, mas essa responsabilidade não pode se tornar um bicho-papão. Não pode simplesmente engolir o Botafogo a ponto do time sentir esse peso. Acho que não vai acontecer, acho que o jogo contra o Palmeiras foi um bom indicativo disso, de como o clube conseguiu retomar depois de um período muito delicado em que vários questionamentos vinham de fora e vários fantasmas começavam a rondar, eu acho que mais de fora para dentro do que realmente lá dentro, mas estavam aí no papo, na análise, no comentário, no meme, na zoeira, na rede social, na hashtag. É o Botafogo lidar bem com isso, porque realmente a mobilização que faz o torcedor do Botafogo em Buenos Aires, a mobilização feita para essa final, é uma coisa impressionante. Tudo que a gente tem de imagem e de relato vindo da Argentina é uma coisa para entrar para a história do futebol. Para a história do futebol sul-americano. Nos livros de história do futebol sul-americano, independentemente do resultado, se o Botafogo vai ser campeão hoje ou não vai precisar ser contada com muita riqueza de detalhes, com muito orgulho pelo botafoguense, essa história de que o botafoguense invadiu Buenos Aires no maior deslocamento já visto na história de uma torcida brasileira para outro país para uma final de Libertadores. Até agora, não sei como vai ser dentro do estádio, todas as informações falavam em mais de 60 mil ingressos vendidos, nos setores botafoguenses esgotados e de uma possibilidade de predominância botafoguense no setor misto. Nós vamos ver isso dentro do estádio. Mas o que está sendo mostrado até agora, manhã de hoje, sábado, início da tarde desse sábado, é uma avalanche botafoguense. Eu acho que isso se explica por alguns fatores, principalmente pelo jejum, pela espera, pela importância. Acho que sim. O Atlético é um clube que tem um jejum muito menor que o Botafogo. O Atlético ganhou uma Libertadores nesse século. O Atlético em 21 ganhou um Brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil. É um clube que está jogando coisas grandes há menos tempo. O Botafogo nunca viveu isso. Mas ainda assim, eu acho que não é só essa a explicação. Eu acho que tem uma coisa aí, e é um tema difícil de tocar e até antipático muitas vezes, mas a gente precisa ter muita cautela nas leituras que são feitas sobre, por exemplo, pesquisas de torcida no Brasil. E eu não sou pesquisador, eu não quero entrar aqui numa cagação de regra sobre metodologia e tal. Pesquisa é um negócio, é ciência. E eu não estou desmerecendo o trabalho de pesquisadores, não, de institutos sérios aqui no Brasil. Mas veja, o Botafogo tem uma torcida nacional mais presente, mais espalhada pelo Brasil do que o Atlético, porque tem o fator Rio-São Paulo aí. Isso não é culpa do Atlético, isso aí é uma questão de grupos de mídia que sempre levaram os jogos do Rio, de São Paulo, para muito longe e tal. Isso tem um peso, mas independentemente da gente descobrir as razões, eu acho que está muito claro que o Botafogo tem uma torcida de alcance nacional maior do que o Atlético, me parece, e maior do que todo mundo acreditava.
maior. Eu acho que essa final de Libertadores pode nos dar uma sensação de reabertura desse debate, assim. Caramba, será que a gente não subestimou um pouquinho? E eu acho que pelo fato do Botafogo ter ficado adormecido há tantos anos, e muitos torcedores terem meio que se distanciado do clube, se afastado do dia a dia, se afastado dos estádios, acho que passou uma sensação da torcida do Botafogo ser menor do que ela de fato é. Não estou dizendo aqui que o Botafogo tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil, é do nível da torcida do Corinthians, da torcida do Flamengo, do São Paulo. Não, não é isso. Acho que isso está claro que não. Mas é uma torcida mais numerosa, mais presente nos 4 cantos do Brasil do que talvez a gente sugira. Talvez. Talvez essa final de Libertadores nos indique um pouco isso. Tem uma questão da ambição, do sonho, do poder aquisitivo. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sei bem a predominância da torcida do Botafogo em áreas nobres da cidade. Então, nas áreas periféricas da cidade, você tem muita presença de rubro-negros, vascaínos. Nas áreas de renda maior, você tem uma presença grande de botafoguenses, de tricolores. Não que eles também não estejam na periferia, na Baixada Fluminense, no Grande Rio, no interior, não é isso. Mas existe, né, essa percepção muito clara para quem vive no Rio de Janeiro. Mas não é só isso, cara. Tem caravana do Botafogo saindo do Acre, saindo de Rondônia, saindo do Ceará, de 14 estados diferentes do Brasil. Isso só falando das caravanas, isso sem falar nos torcedores que foram por conta própria, 3, 4, juntaram um carro, foram, compraram a passagem, estão indo de avião, estão vindo do exterior. Cara, incrível, incrível. A gente tem que bater palmas mesmo, pagar pau porque a torcida do Botafogo está fazendo hoje. E porque o torcedor do Galo vai fazer também. Porque você tem aí cerca de 15, 20 mil atleticanos, algumas projeções estão falando isso, em Buenos Aires, irmão. Numa final em outro país é muita coisa. Para um clube que não é do Rio, não é de São Paulo, não teve a TV aberta a seu favor durante tantos anos. Amigão, é muita coisa. E aí eu quero falar da torcida única também, depois eu vou falar de ambiente dentro de campo e fora de campo para fechar, de provocações e tal. Eu sempre disse o seguinte sobre final única, eu sempre fui meio na contramão desse debate aí. Galera, eu acho a ideia boa. Eu acho que a gente tem que testar a ideia. Eu não vejo a ideia como algo ruim. Sempre disse isso. O meu ponto é, o deslocamento do continente sul-americano é muito mais difícil que no continente europeu. Então, para você sair do Brasil para uma final em Lima, como já aconteceu, por exemplo, é muito difícil. Às vezes, você até tem um deslocamento não tão problemático, mas a infraestrutura da cidade... Tivemos vários relatos de dificuldades que palmeirenses e flamenguistas encontraram na final da Libertadores em 2021 no Uruguai. Falta de hotel, enfim, né? As cidades na América do Sul, elas são mais pobres. Aqui não tem trem para você ir de uma cidade para outra. A malha aérea é complicada. E a infraestrutura dessas cidades é muito abaixo, às vezes, do que precisa um evento, do que necessita um evento de 50, 60, 70 mil pessoas. Buenos Aires atendeu muito bem, show, mas nem todas as capitais ou cidades escolhidas na América do Sul vão atender tão bem assim. Agora, quando é possível fazer, aí é o match, aí é maravilhoso. Aí basta ver o que atleticanos e botafoguenses estão fazendo em Buenos Aires. Uma coisa linda, linda de ver, vai ser lindo de ver. Para quem duvidava, não vão vender nem 20 mil ingressos, para quem subestimou o que as duas torcidas fizeram, para os pilantrinhas aí de YouTube que acham que nada fora do seu egocentrismo, né? Nada mais importa, fora do o seu mundinho clubístico, as cores do seu clube, hoje vai ser um dia muito difícil, muito triste, um dia de engolir a realidade. E eu gosto da ideia da final única e acho que hoje vamos ter uma final única muito especial. E só para falar de ambiente, eu acho que a coisa zerou na coletiva do Arthur Jorge, tá? Na segunda-feira. Provocação, aquela coisa do clima bélico. Porque eu acho que Atlético e Botafogo, no fundo, entenderam o seguinte. Primeiro, o Atlético falou, o Botafogo respondeu. Precisava ter uma resposta, eu acho. Eles provocaram, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Precisávamos ouvir a versão do outro lado. E aí o Botafogo deu essa versão através do Arthur Jorge. E a segunda coisa, eu acho que todos concluíram que uma final de Libertadores, ela já é absolutamente valiosa e tensa, a ponto de não precisar de qualquer ingrediente adicional. Não precisa pegar uma cutucada do Luiz Henrique na beira do campo ou uma provocação do Daverson na saída de campo para se motivar para uma final de Libertadores. É final de Libertadores. Por si só, é autoexplicativo, é automático. Então foi bom. Aí o Luiz Henrique pediu desculpa, o Hulk disse que aceitou desculpa, o Milito no meio de semana, quando foi perguntado sobre as polêmicas, não vamos falar disso, acabou e é isso. E que fique no campo.
e que a coisa se decida no campo. Claro que a temperatura vai esquentar no campo em algum momento, numa chegada mais dura, no jeitão do Davidson de tentar desestabilizar o adversário. Eu acho que ele vai tentar de novo com o Barbosa. É claro que vai acontecer. Claro. Mas não precisava dessa gasolina que ia deixar até mesmo o ambiente entre as torcidas mais tensa. Eu acho que isso foi muito bom também para baixar a temperatura. Você que está na Argentina, acordou nesse sábado ansioso, desfrute de um dia muito especial. Desfrute com seus amigos que estão aí, com a sua família que está aí, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido. Desfrute, aproveite. É um momento mágico para atleticanos e botafoguenses. E vocês merecem estar aí. Vai ser uma grande final e eu vou ter o prazer de narrar essa final. Se você está aqui do Brasil e vai ver o jogo pela TV, quer acompanhar com a minha narração, com os comentários do VSR, com o Ricardinho Martins também na transmissão, nós vamos fazer a live do jogo, narrando os 90 minutos, ou 90 mais 30, ou 90 mais 30 mais pênaltis. Pô, tomara que não, porque aí o coração da galera vai explodir. Tomara que não. Eu vou narrar no YouTube da TNT Esportes a partir das 4 da tarde. 1 hora antes do jogo a gente abre a live. Vamos ter toda a movimentação, as imagens da Argentina, a festa das torcidas chegando, muita repercussão, muita análise, muita projeção. E quando a bola rolar, a imagem você pega da TV e o som pega com a gente para a grande final da Libertadores. Tô louco para gritar, é campeão. Ou pro Galo, ou pro Fogão. Tá chegando a hora, chegou o dia, é hoje, eu tô pronto. Espero que você esteja pronto e pronta também. O que você pensa? Diz nos comentários o seu favorito. O título vai para onde? Vai para o Rio de Janeiro ou vai para Belo Horizonte? É para o Botafogo ou é para o Atlético? Deixa nos comentários. Like se você ficou até o final. Bom sábado, boa decisão para todos. Juízo e tchau.